esse tema tão importante. E o medo, ele paralisa muitas pessoas. O medo, ele impede muitas pessoas de serem felizes, de serem prósperas. O medo impede muitas pessoas de crescerem profissionalmente. O medo impede as pessoas até mesmo de serem salvas. É verdade. E o medo está muito mais presente na vida das pessoas do que o que a gente possa imaginar. Então, por conta disso, nós queremos ministrar essa palavra e queremos ministrar libertação à tua vida nessa noite por essa palavra. Não quero que você apenas conheça, saiba, aprenda, mas que você seja ministrado, que você seja liberto nessa noite, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Então, eu quero começar com essa reflexão. Eu quero começar com esse conselho. Eu quero começar nessa noite falando para você que se o teu medo te leva à paralisia, quando a tua única opção deveria ser pensar, então, querido, você precisa aprender a adquirir coragem. Se o teu medo te paralisa quando o que você deveria fazer seria avançar, então você precisa adquirir coragem na tua vida. Então eu começo com essa frase, eu começo te trazendo a reflexão para que você entenda que se você deixa de avançar, se você deixa de conquistar, se você deixa de realizar, se você deixa alguma coisa para trás, motivado pelo medo, porque o medo dominou a tua vida, então é momento de romper com esse medo, é momento de você adquirir coragem, é momento de você deixar Deus trabalhar na tua vida para que você tenha coragem para avançar e conquistar em todas as áreas da tua vida, em o nome de Jesus, amém? Então eu quero trazer agora 3 reflexões para vocês. O medo é uma emoção primária. O que significa isso? Que o medo, ele é inerente à espécie humana. Todos nós nascemos com esse potencial, né? Todos nós nascemos debaixo desse sentimento. Até mesmo os animais irracionais também possuem o medo. Então, é uma emoção primária, é uma emoção inata. O medo é algo que já está em nós. E é ruim isso? Não, isso não é ruim. Porque o medo, ele permitiu a preservação e a evolução da espécie humana. Você já imaginou o homem lá no campo, aí aparece um leão rugindo diante dele, e o homem fala assim, que bonitinho esse animalzinho, né? Vou lá, vou alisar esse animalzinho. O que iria acontecer? O animal queria alisá-lo, né? E devorá-lo, sim ou não? Então, por causa do medo, nós fomos preservados. O medo preserva a espécie. Então, por causa do medo, a espécie humana, ela foi preservada ao longo dos séculos. Quem entendeu, diga amém. Então, nesse primeiro momento, nesse primeiro aspecto, você vai entender que o medo em si não é de todo negativo. Pelo contrário, o medo, ele é um sentimento, ou deveria ser um sentimento natural, que nos protege, que nos resguarda. É por causa do medo que nós olhamos para um lado e para o outro de uma rua antes de atravessá-la. Se não fosse o medo de ser atropelado, nós sairíamos atravessando a rua achando, imaginando que o ônibus ele vai parar e não vai passar por cima da gente. Como nós temos medo de sermos atropelados, então a gente, peraí, não, tá distante, dá para ir. E aí você atravessa. Amém ou não amém? Então o medo é de todo negativo? Não. Todos nós possuímos algum de medo. E isso nos ajuda a tomar decisões. Eu acabei de dar um exemplo. A decisão de atravessar a rua. Então, antes de você iniciar, você olha para um lado e para o outro, porque você tem medo de morrer atropelado. Amém ou não amém? Você vai investir o teu dinheiro em algum projeto. Você vai comprar uma casa. Surgiu uma casa, você achou aquela casa num preço razoável, você acha que é uma boa oportunidade, mas você tem um medo.
o medo de você levar um golpe. O medo, por exemplo, que aliás é um golpe que tem acontecido muito hoje em dia, de alguém te vender uma casa que não é dela. De alguém te vender uma casa que essa pessoa sequer sabe quem é o dono. Então esse medo, ele é importante para que eu tome decisões. Esse medo me faz, olha, eu quero saber a origem do imóvel, eu quero ver a documentação, vamos conferir tudo direitinho. Aí você vai lá um dia, vai conversar com a vizinhança, para saber se a vizinhança conhece essa pessoa, para saber se o local realmente é bom. Sim ou não? Porque o teu dinheiro que você juntou ali, suadinho, e que você vai talvez pagar ainda algumas prestações durante alguns anos, você não quer perder tudo isso. Então, o medo de fazer um mau negócio te leva a ter precaução. Então, o medo nos ajuda a tomar decisões. Tá certo? Sim, tá certo. Prudência e cautela são as faces construtivas e boas do medo. Então, o medo me leva a ter prudência e cautela. Aliás, prudência e cautela fazem parte do medo. Então, a prudência e a cautela, como o exemplo anterior que eu disse de comprar um imóvel, elas são faces boas do medo. As faces do medo que nos levam a construir, que nos levam ao aperfeiçoamento, que nos levam a fazer bons negócios. Amém ou não amém? Então você, nesse primeiro momento, vai entender que o medo em si, o que nós podemos chamar de medo natural, não é ruim, é bom. Então Deus nos abençoou com esse sentimento, que nos preserva, que preserva a nossa saúde, que preserva a nossa integridade física, que preserva o nosso dinheiro, que preserva a nossa família. Amém ou não amém? Tudo isso por causa do medo. Agora, vamos a uma reflexão que eu quero perguntar para você. Quando Davi enfrentou Golias, Davi teve medo? Será que Davi teve medo quando enfrentou Golias? Eu já vi várias produções de Davi enfrentando Golias. Desde aquelas mais antigas, lá da década de 70. E nessas produções, às vezes, Davi é colocado como alguém que está com medo do gigante. Que está com medo de Golias, mas está enfrentando Golias. Mas também já vi produções onde Davi enfrenta Golias sem demonstrar nenhum medo. E eu pergunto a você, Davi teve ou não teve medo de enfrentar Golias? Sim ou não? Não sei, a Bíblia não fala sobre isso. Mas a Bíblia fala uma coisa aqui, ó. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, 23 e 24, fala sobre os homens de Saul e o próprio Saul. Fala sobre o exército de Saul diante de Golias. Então vamos ver o que a Bíblia fala dos homens de Saul, do exército de Saul diante de Golias. Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente. E Davi escutou. Todos os israelitas, vendo aquele homem, o quê? Fugiam dele com muito medo. Então a Bíblia não fala de Davi, mas a Bíblia fala que todos os outros homens, os soldados do rei Saul, tinham medo de Golias. Todos os outros homens não tinham a coragem de enfrentar Golias. E a Bíblia ela é explícita ao dizer que eles tinham medo e eles fugiam de medo de Golias. Mas em relação a Davi, a Bíblia silencia. Pelo menos ela não é explícita a falar de Davi. E aí você pode tentar construir e falar assim, não, o pastor está errado porque Davi não teve medo de Golias. Tanto que Davi foi lá e enfrentou.
não teve medo de Golias, tanto que foi o único que teve a coragem de ir lá e enfrentar. Então nós estamos usando aqui palavras como medo e coragem e enfrentamento. Então você vai tentar imaginar se Davi teve ou não medo. Nós vamos então ver, eu trouxe aqui para você. Eu gostaria que você analisasse comigo a partir disso aqui, ó. Vamos colocar aqui alguns sentimentos ou comportamentos em relação ao medo. Um deles é a valentia. Então, o que é a valentia em relação ao medo? Valentia, ela não conhece o medo. A valentia não está influenciada por ele. Então, o que é uma pessoa valente? Deixa eu perguntar para você sobre outro personagem. Vamos falar de Sansão. Sansão era valente, sim ou não? Sim. Por que Sansão era valente? Sansão não conhecia medo, por quê? Porque Sansão sabia que sobre ele havia uma força. E essa força era atípica, descomunal. Essa força não era incomum. E ele sabia que essa força que ele tinha era capaz de derrotar quantos homens viessem lutar contra ele. Então Sansão não tinha medo. Sansão sempre enfrentava os seus adversários, os seus inimigos, com audácia, com ousadia, com determinação. Então nós vamos entender que valentia, ela se dá com ousadia, com determinação. Pessoas valentes não têm medo. Por exemplo, alguém lá está no trânsito e um esbarra no carro do outro, ou um fecha o outro, sei lá. Aí daqui a pouco saem dois valentões do carro. Pô, não sei o que, seu isso, seu aquilo, não é? Dois valentões. E batem um peito no outro, encostam uma cara no outro. É ou não é? São dois valentes. Só que tem um problema. Um dos dois pode estar armado. Um dos dois, com certeza absoluta, tem mais força. Um dos dois tem mais habilidade. Um dos dois tem mais experiência. Então, um dos dois vai se dar mal. Mas, no primeiro momento, nenhum dos dois tem medo. Ambos saem com valentia xingando o outro. Na hora que um saca uma pistola, um valentão vai se borrar de medo. Sim ou não? Sim. Então, a valentia não é que o valente não conheça medo, mas a atitude de valentia não reconhece o medo. Porque o medo, ele só nos assola quando estamos diante de um perigo. E esse perigo precisa ser um perigo real. Antes de um ver a pistola na mão do outro, não havia medo nenhum. Mas quando vê, sacando a pistola, já dá aquele, já congela, né, o coração já, né, o sangue já sobe. E aí, se ele pudesse, e muitos fazem, o que ele faz? Corre. Já tenta fugir, se escapar, né? Já tenta se abrigar, se esconder de alguma maneira, ou então já tenta ir lá rapidinho, tentar segurar a arma, enfim, cada um tem lá suas habilidades. Mas isso foi gerado pelo medo. Amém ou amém? Sim ou não? Então, pessoas valentes, geralmente, em determinadas situações, não conhecem ou não reconhecem o medo. Então, um ato de valentia é um ato audacioso, um ato ousado de enfrentar qualquer situação. Então, está todo mundo ali. Exemplo. Eu lembro quando nós brincávamos na rua, jogávamos bola na rua, de vez em quando a bola caía em uma casa que tinha cachorro.
E aí, quem vai lá pegar? Sempre tinha aquele colega que deixa comigo. Ia lá, subia, ia lá e pegava a bola, apesar do cachorro que tinha no quintal. Ou apesar da vizinha encrenqueira. Aí ia lá, aí subia, né? Ia lá, sem fazer barulho. Daqui a pouco o vizinho vinha, ele já pulava de lá, né? Porque ele não tinha medo. Era valente. Sim ou não? Sim. Então a valentia, ela faz muito parte dessa característica, né, de pessoas que elas enfrentam situações que outras não enfrentariam. Isso é o valente. Será que nós temos pessoas valentes aqui? De vez em quando, o valente também tem medo. Acho que vocês entenderam isso, não é? Então, temos algum valente aqui? Então, vamos continuar. Vamos falar da coragem agora.